Meus prezados irmãos, nós temos lido trecho bíblico que nos traz aqui uma exposição mostrando-nos o que era o Evangelho, as maravilhas do Evangelho, aquilo que o Senhor Jesus andou fazendo enquanto esteve conosco. Diz-nos os versículos que nós temos lido aqui. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem por fim a pregação do Evangelho que mostra algo especial. Nós vamos ler versículo mais à frente. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Tem algum irmão que tem dúvida de que Jesus é o Salvador real de nossas almas? Tem alguém duvidoso? Quantos já sabem que Ele é o Salvador? Pode dar glória a Deus? Ele é o nosso Salvador, não temos esta dúvida. Então diz-nos a palavra ainda: E Jesus respondendo disse-lhes, respondendo a pergunta, aquela dúvida do João, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. As coisas são: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E nos diz ele: bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Então o Evangelho, meus prezados irmãos, está aqui descrito com essas maravilhas que o Senhor operou naqueles dias e continua operando hoje da mesma forma. Nós sabemos que hoje muitos cegos não são cegos fisicamente, mas são pessoas que desconhecem a palavra de Deus e através da ação do Espírito Santo eles passam a enxergar, aceitam a Jesus e passam agora a ver e andar no caminho que vai levá-los à presença do Senhor. Os coxos andam também, a figura do homem no pecado, que o homem no pecado ele não pode caminhar no caminho dos céus, no caminho estreito, porque ele está coxo, está enfermo. Leproso não pode fazer parte, mas Jesus limpa a lepra, e a lepra hoje é a lepra do pecado. Ele, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele limpa a lepra dos homens de hoje. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então nós, irmãos, temos esta missão, ou temos esta tarefa para cumprirmos enquanto estivermos aqui, porque o Senhor Jesus deu ordem aos seus discípulos, esta ordem chegou até nós, quando ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E o Senhor Jesus, sendo interrogado pelos discípulos de João, Jesus agora fez uma explicação da figura do nosso João Batista, aquele homem precursor que veio antes de Jesus com a missão de preparar o caminho para que o Senhor Jesus ali operasse o seu ministério. Porém, meus amados irmãos, eu fui chamado a atenção com este versículo 12 que lemos, que diz assim: E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus,
e pela força se apoderam dele. Nós precisamos, irmãos, meditar nesta palavra, porque o reino dos céus, a salvação, em uma comparação ou ilustração, de nossas almas, é algo precioso para nós. E a salvação, o reino dos céus, tem um valor especial nas nossas vidas. Então nós não podemos alcançá-lo sem compromisso, não podemos receber ou participar dele sem pagar um preço, mas nós temos um preço a pagar. E nos diz aqui o próprio Senhor Jesus que pela força se apoderam dele. Então nós, irmãos, precisamos aplicar a nossa força, muitas vezes, não a força física, não a força da cultura, da religiosidade, mas precisamos nos esforçar para vencer a nós mesmos. Nós temos a natureza carnal que caminha conosco, para onde vamos ela vai conosco, e nós temos que aplicar força para não darmos lugar a esta natureza carnal voltar atrás ou praticar algo que não é da vontade do Senhor Jesus. Então, pela força se apodera dele. Nós temos uma ilustração, meus prezados amigos, irmãos, sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Qual é a natureza do reino de Deus, que nós precisamos aplicar forças para estar nele, para pertencer a ele. Então nós vemos aqui uma explicação sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ou reino dos céus, no presente significa Deus intervindo e predominando no mundo, manifestar seu poder, sua glória, suas prerrogativas contra o domínio de Satanás e a condição atual deste mundo. Trata-se de algo além da salvação ou da igreja. O reino de Deus é algo sublime, é mais importante meditarmos nele com relação à salvação à igreja. E aqui há uma definição conclusiva dizendo: a natureza do reino de Deus é Deus revelando com poder na execução de todas as suas obras. E nós devemos, irmãos, participar destas manifestações, destas realizações das obras de Deus. Essas obras que Jesus disse aos discípulos de João: os cegos veem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. Então o reino de Deus tem essa natureza, contanto que as vidas, os homens, sejam ganhos para o reino de Deus. E qual é o papel do crente no reino de Deus? Eu encontrei esta explicação, irmãos, que notei para mim uma experiência bastante interessante, pois diz-nos aqui que o papel do crente no reino de Deus, que está registrado no Novo Testamento, na palavra de Deus, é responsabilidade do crente buscar intensamente o reino de Deus. A nossa participação no reino de Deus é buscar o reino de Deus em todas as suas manifestações. Essas manifestações que Jesus falou para os discípulos de João, é ter fome e sede da presença e pelo poder de Deus, ter fome e sede da presença de Deus, do poder de Deus em nossas vidas, tanto na sua vida como no meio da comunidade ou da igreja. Então nosso papel no reino de Deus é buscar este poder, esta autoridade de Deus em nossas vidas, para que participemos dessas manifestações importantes do reino de Deus para nós. Se nós lermos, irmãos,
em Mateus 5:10, nós vamos encontrar ali também uma declaração muito importante para nós. Os irmãos verifiquem aí na sua Bíblia, Mateus 5:10. Está ali escrito assim: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Olha a perseguição, olha a luta contra o reino de Deus, desde aqueles tempos até agora. Então, há uma luta contra aqueles que participam do reino de Deus e contra diretamente o reino de Deus. Então, nós, irmãos, somos perseguidos por causa da justiça. E nos diz aqui uma explicação bem interessante para meditarmos. Todos que procuramos viver de acordo com a palavra de Deus, todos, por amor à justiça, sofremos perseguições. Nós hoje, irmãos, temos perseguições, não como nos tempos passados, perseguições, vamos dizer assim, físicas. Nós lemos a história de Saulo de Tarso, aquele homem muito religioso, tão religioso, que procurava defender a sua religião usando a força, usando o seu poder físico para prender crentes, maltratar, fazê-los negar ao Senhor Jesus. Mas ele foi transformado, porque Deus pode transformar o ruim no bom. Ele transformou água em vinho, então ele transforma também a vida dos homens. Então aqueles que conservam o padrão divino da verdade, olha aí, irmãos, conservar o padrão divino da verdade, da justiça e da pureza, e que ao mesmo tempo recusam transigir, fazer acordo com o presente mundo ou sociedade, então de modo que a sua vida é perseguida por ele não fazer parte deste mundo de pecados. Certa ocasião eu li na Bíblia Católica que meu pai deixou para nós um livro que não está na nossa Bíblia, um livro daquela Bíblia Católica, e lá tem uma mensagem, irmãos, a máxima dos ímpios contra os justos. E essa máxima, ou essa declaração, é que os homens lá fora, eles não nos veem com bons olhos, porque nós agimos, nós procedemos diferente deles. A nossa vida é diferente. E por isso, meus irmãos, nós precisamos ser realmente diferentes. Não para gerar inimigos, mas porque nós devemos obedecer à palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a sua vida para a nossa salvação, e nós, na medida em que aceitamos a sua palavra, que recebemos a salvação, o perdão dos nossos pecados, a nossa vida tem que ser mudada, tem que se tornar uma nova criatura de acordo com a vontade de Deus. Então, neste momento, irmãos, em que nós apelamos ou aceitamos a Jesus, os seus padrões, sua orientação, então nós passamos a ser olhados com olhos diferentes, passamos a ser perseguidos de toda a forma, mas nós temos a promessa de que, se permanecermos fiéis, observando a palavra de Deus, nós seremos vitoriosos e chegaremos aos céus para morar com Deus para sempre. Louvado seja Deus. A nossa salvação, meus amados irmãos, é presente também. O crente ou aquele que aceita Jesus, ele já está salvo. Salvo de quê? Salvo das coisas do mundo, da bebedeira, da prostituição, da idolatria, das coisas que são comuns, são próprias ao mundo. Ele está salvo delas, ele não faz parte mais delas.
e se permanecer fiel ao Senhor até o fim, ele receberá uma morada nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Então o Evangelho aponta para estas etapas da nossa vida espiritual. Então nós devemos ser fiéis ao Senhor, nós devemos observar a sua palavra, os seus padrões de justiça, de pureza, enquanto palmilhamos aqui, de forma que a nossa vida seja diferente dos demais que não conhecem a Jesus, não conhecem o caminho, não conhecem a verdade nem a vida, mas nós devemos dar demonstrações de que somos diferentes, porque abraçamos a palavra de Deus para o nosso viver. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos ainda, irmãos, algo importante aqui sobre o nosso papel no reino de Deus. Nós estamos gozando do reino de Deus, das bênçãos de Deus em nossas vidas. E nós encontramos aqui, ali ele disse que somente quem se esforça poderá apoderar-se do reino de Deus. Nós precisamos, irmãos, aplicar forças para nos apoderarmos do reino de Deus. Não podemos alcançar o reino de Deus sem praticar aquilo que é orientado fazermos. Nós precisamos ser orientados naquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu escutei o nosso pastor dizendo, certa ocasião aqui, quanto ao culto de oração. Os irmãos que precisam de oração, vêm orar, mas nós devemos entender diferente, irmãos. Mesmo que o pastor diga isso, mas o crente tem a obrigação de estar nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não nos quebrantarmos diante de Jesus, nós não vamos vencer a nós mesmos. E quanto mais as investidas externas, as investidas do inimigo contra nós. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós somos perseguidos até mesmo por um dos nossos irmãos, que fala uma palavra, muitas vezes, sem pensar, uma palavra que ele quis dizer uma coisa, mas foi então traduzida por outra, e aquilo vai trazer tristeza ao próprio irmão na casa do Senhor. Mas se nós orarmos, o Senhor vai fazer a interpretação daquilo, e nós vamos continuar sendo amigos, sendo irmãos, gozando a verdadeira paz em nossas vidas. Então somente quem se esforça poderá apoderar-se do reino de Deus. Então nós estamos caminhando, irmãos, e devemos nos esforçar. Esforçar como? Vamos ver aqui mais algumas coisas. Não conhecerão o reino de Deus aqueles que, olha aqui, irmãos, raramente oram. Cadê o esforço do crente em orar? Nós precisamos, Jesus disse, orai sem cessar. Então nós temos que ter uma oração, uma vida de oração constante. Então quem não ora ou ora raramente, ele não vai não vai ter conhecimento, não vai ter o privilégio de participar do reino de Deus. Outra coisa interessante para nós meditarmos: quem transige com o mundo também não vai desfrutar do reino de Deus. Transigir aqui quer dizer fazer acordo ou admitir certas coisas com o mundo. Nós não podemos. Antigamente nós tínhamos um corinho que se cantava dizendo: quando o inimigo diz sim, eu digo não. Quando ele diz não, eu digo sim. Nós devemos ser contra ou do contra com relação às coisas do mundo e às coisas do inimigo. Não podemos concordar com ele, não podemos transigir com o mundo. Outro aspecto, irmãos, que nos chama a atenção para nós nos apropriarmos do reino dos céus é negligenciar a palavra.
Nós não podemos negligenciar a palavra. Tivemos aqui o desafio do nosso pastor para lermos a Bíblia toda durante o ano, e muitos irmãos aceitaram o desafio, porém no final do ano a quantidade ficou bem reduzida, porque precisa esforço para a gente fazer uma simples coisa desta, ler, atentar para a palavra de Deus. Quem tem pouca fome espiritual, irmãos, a pouca fome ou fastio espiritual impede de o crente ver, conhecer o reino de Deus. Então nós, irmãos, devemos ser despertados a orar sem cessar, a buscar a face do Senhor, a estar meditando na sua palavra, ouvindo a sua palavra, porque é dessa forma que nós nos apropriamos do reino de Deus. Aí nós vamos ver o que Jesus disse aos discípulos de João: os surdos ouvindo, os leprosos sendo curados, os mortos sendo ressuscitados, as maravilhas que só pelo poder de Deus acontecem em nossa vida e no meio da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o reino de Deus, conforme nós lemos aqui, somente poderá ser alcançado por aqueles que se esforçam para se apoderar do reino de Deus. Então esse esforço está nisso aqui, ter dedicação à oração, ter dedicação à palavra de Deus, ter dedicação aos trabalhos, aquilo que vem do Senhor Jesus, para que através da oração, da palavra do Senhor, da bênção de Deus na nossa vida, tenhamos força para resistir a nós mesmos e resistir às tentações do inimigo, tentações que ele lança todos os momentos contra nós. Como diz aqui a palavra, desde aqueles tempos de Jesus, de João, acontecia isso. Diz ele, versículo assim: e desde os dias de João até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então nós sabemos, irmãos, que nós devemos aplicar isso para nós. Nós devemos nos esforçar para abraçar o reino dos céus, através da oração, através da palavra, meditação da palavra, obediência à palavra de Deus, procurando se chegar mais para perto do Senhor, porque nesses dias, se nós não buscarmos a misericórdia de Deus, nós seremos tragados pelas enchentes de pecados, as enchentes de tentações que vêm contra a vida do crente, contra a vida da igreja do Senhor Jesus. Então meditemos nisso, irmãos. Será que eu tenho fome e sede da palavra de Deus? Como é que está meu apetite com relação às coisas de Deus? Então nós podemos fazer esse teste, cada um faz o seu teste. Como é que está meu paladar com relação à palavra de Deus? Eu leio a palavra de Deus, eu cultuo ao Senhor, eu ofereço culto ao Senhor, eu tenho meus momentos de oração ao Senhor, eu reconheço a bondade de Deus para com a minha vida. Ou talvez você pense que tem o seu dinheiro no bolso, tem saúde, tem amigos, tem conhecimentos, e isso é o suficiente. Nós cremos, irmãos, que se tivermos tudo, mas não tivermos a proteção, a orientação de Deus nas nossas vidas, nós não temos coisa alguma. Mas precisamos, irmãos, buscar a presença de Deus em nossa vida, para que possamos participar do reino de Deus e ganhar vidas para o reino de Deus. É a nossa missão. É Jesus que salva, mas Ele salva através da minha palavra, da sua pregação, do seu testemunho, da sua vida. É Ele que salva, mas Ele precisa encontrar em mim, em cada um de nós, uma vida de acordo com a sua palavra, com o padrão
que a palavra de Deus nos ensina. Jesus, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Louvado seja Deus. Ele é o modelo. Então Jesus, ele está se apresentando como modelo, e nós devemos seguir este modelo maravilhoso, que não tem defeitos, que não tem falhas, mas ele está sempre pronto a nos orientar, a passo a passo fazer a sua santa e gloriosa vontade. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que nós possamos aplicar força em nossas vidas para nos entrosarmos com o reino de Deus através desses recursos, alimentando-nos com a palavra de Deus, meditando assim naquilo que Ele tem para as nossas vidas, cada momento do nosso viver. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos ajude, possamos estar no reino de Deus, pertencer ao reino de Deus.